Olá, pessoal. Vou trazer minha contribuição sobre o coronavírus. Espero que seja diferente do que todo mundo tem ouvido, né? Porque eu acho que ninguém aguenta mais, mas é uma perspectiva acerca de como que o mundo mudou. Eu acredito sinceramente que o que a gente está vivendo agora é o encerramento de um ciclo, porque a vida que a gente tinha até então, a gente não vai ter ela de novo. Obviamente que eu tô muito confiante de que isso vai passar e principalmente a gente tomar as medidas. Isso vai passar, a gente vai superar tudo isso, como a gente sempre, enquanto humanidade, supera as adversidades que aparecem nessas tragédias. Mas a gente não vai voltar pro lugarzinho que a gente parou, né? A gente não veio caminhando até aqui, 2020, aí tem esse chacoalhado, essa crise mundial, e aí a gente volta pro mesmo lugar. Muito provável que a gente encerrou um ciclo, vai viver esse novo ciclo, que é um ciclo de crise, e que depois a gente vai sair iniciando um novo ciclo, iniciando talvez uma nova ordem, uma nova forma de viver a vida. E eu tô confiante de que vai ser uma forma melhor, né, de viver. Embora realmente a gente vá passar por momentos de maior dificuldade nesse momento de crise, como em todos os outros momentos que a humanidade passou por alguma dificuldade dessa magnitude, houve muito sofrimento. E é por isso também que a gente tem que levar a sério e respeitar o momento que a gente está vivendo, né? Por que eu venho trazer isso, assim? Eu acho que isso faz um link muito forte com o último vídeo que eu gravei, que foi sobre o desapego mental, que é óbvio que eu consegui compartilhar muito pouquinho, mas então eu tenho agora a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho interessante a gente pensar como que, de repente, a nossa vida mudou e tanto. As coisas que a gente cultivava no nosso dia a dia já não tem mais. Os nossos hábitos, as nossas certezas, o nosso planejamento, o nosso calendário. As coisas estão diferentes, as coisas estão em suspenso, vamos dizer assim, até segunda ordem, né? E aí eu acho que a grande lição que a gente pode tirar disso é o que fica. Então, assim, a gente tá com os nossos trabalhos paralisados ou num regime muito inferior. A nossa economia tá girando num ritmo muito mais lento. O nosso convívio social tá sendo, como é que eu vou dizer? Prejudicado, né? A gente tá vivendo um período de isolamento social. E o que fica nesse momento? O que a gente pode perceber que mesmo nesse momento é o essencial pra gente, é o que a gente realmente precisa? O que tem mais valor na nossa vida? É um momento a gente pensar isso. É nesses momentos talvez de crise que a gente tenha mais clareza sobre isso, né? O fato de ter, sei lá, de querer competir com alguém ou querer fazer sobrepor a sua opinião ou discriminar alguém, ou ter muito poder, ou ter muito dinheiro. Essas coisas fazem sentido pra gente nesse momento? Ou elas são as mais importantes, como talvez em outros momentos elas pareciam ser? E todos os nossos planos, né? Toda a nossa dedicação da nossa vida foi pra quê? Ou tem sido pra quê? Ela me aproveita nesse momento? Porque, por exemplo, tem algumas coisas que a gente se capacita que elas estão sendo importantes nesse momento. Como, por exemplo, a serenidade, a paciência, a generosidade, o amor ao próximo, né? No sentido de assistência, ou o nosso conhecimento que talvez pode ser útil para outras pessoas. O que a gente, pra gente fazer uma reflexão íntima, cada um vai fazer a sua. O que nesse tempo de vida, eu tenho 28 anos, eu fiz que tá me sendo útil nesse momento, e o que eu fiz nesse tempo que não me tem sido útil, ou que seja nos últimos anos, né? Isso é importante a gente pensar. Isso é muito importante também por conta de outro assunto que eu adoro e que foi o motivo de eu começar esse canal aqui, é sobre a morte. Se eu não me atenho somente às coisas materiais, sendo que a gente sabe que as coisas materiais ficam,
o que eu estou angariando que eu posso levar comigo, né? Então, todas essas virtudes que eu falei, e o conhecimento, e o amadurecimento nosso enquanto pessoa, enquanto se entender como um ser igual ao outro, isso a gente leva. Nesses momentos de crise, a gente percebe que eles também nos servem, enquanto que outras coisas não servem. E aqui eu não tô falando que as coisas materiais não são importantes, elas são muito importantes. Inclusive, nesse momento, uma das grandes responsabilidades que a gente tem que ter é justamente com os recursos. Os recursos financeiros, então acho que a gente tem que ter muita atenção para isso. Algumas pessoas têm maior reserva, outras têm menor. A gente tem que, em todas as circunstâncias, a gente tem que cuidar bem dessas nossas reservas, não fazer gastos exagerados e fazer compras do necessário. Lembrar que a gente está num momento de crise, né? E no momento de crise a gente se comporta de uma forma diferente. Economizar os próprios recursos que a gente tem em casa, então, por exemplo, não consumir os alimentos em excesso por dois motivos, porque você não vai precisar de ir ao mercado tão cedo, como também você vai poder prestigiar um recurso tão importante que você tem, que é a sua saúde, a sua imunidade. Tão importante nesse momento, né? Eu falei sobre a saúde e a imunidade tão importante nesse momento. E também outra questão importante também sobre a imunidade e tudo mais é a questão das bebidas alcoólicas, que reduzem, quando consumidas em excesso, reduzem a nossa imunidade. Então, assim, se tiver com muita vontade de tomar, sei lá, um vinho, que seja um cálice, não precisa mais do que isso. Não vamos nos embriagar nem nos enfraquecer nesse momento. Ainda no sentido da imunidade, a gente tem que lembrar também da nossa imunidade mental. Então, assim, ter muita atenção para não se consumir com essas notícias e não se enfraquecer mentalmente, porque isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de enfrentar essa situação. Então, manter a firmeza de pensamento, manter a confiança. Não tem ninguém. O que eu tô falando aqui não é no sentido da gente ter fantasia ou ter ilusão com relação a esse momento, é pra gente ter muita racionalidade, inclusive para as pessoas que têm fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé, mas a nossa fé sozinha, ela não adianta, no sentido de que a gente também precisa da nossa racionalidade. Não adianta eu pensar que eu tô protegida e eu não tomar as medidas que me cabem, porque elas me cabem como minha responsabilidade individual. O que a gente precisa nesse momento é respeitar